quando nós nos adaptamos para o bem, e o bem, essencialmente, é sempre o bem dos outros, porque é do bem dos outros que nasce o nosso. De um biógrafo berabense chamado Carlos Bacelli, que eu acho super interessante. Ele diz o seguinte: Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Um homem simples, um homem generoso, um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Olá, meus amigos, boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, hoje trazendo um convidado muito especial, nosso amigo John Harley, ele que conviveu de perto com Chico Xavier, com ninguém menos que Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos, e tem feito um trabalho magnífico como um grande biógrafo mesmo do Chico, trazendo não apenas a sua visão daquilo que ele conheceu do ser humano Chico Xavier, mas também de tudo aquilo que ele pesquisa e já pesquisou em torno de Chico Xavier. E essa live ela está sendo gravada no dia 26 de agosto e está sendo exibida aqui para vocês no dia 29 de agosto. Há aproximadamente um ano, dia 30 de agosto do ano passado, nós fizemos também uma live com o John e agradecemos muito a ele pela boa vontade em se dispor
a conversar aqui com a gente, a separar um tempo, o seu precioso tempo para poder conversar aqui com a gente. Lembrando, meus amigos, que essa live está sendo transmitida para o canal FAS, Fé, Amor e Sabedoria, para o portal do Consolador, em Juiz de Fora, que foi criado pelo nosso amigo Marcos, e também sempre para nosso Centro Espírita de Rio Pomba, Kardec, Amor e Caridade. E fico muito feliz por poder passar essa gravação para vocês aqui com o nosso amigo John Harley. Bom, John, seja muito bem-vindo mais uma vez, e com a sua saudação inicial, gostaria de pedir também que fizesse uma prece inicial antes de começar a sua explanação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Clóvis, mais uma vez pelo convite. É um prazer participar. Eu vou chamar de um bate-papo sobre a vida e a obra de Chico Xavier. Já estivemos aí em uma live falando sobre o nosso primeiro trabalho, O Voo da Garça. Começamos numa segunda live a falar do nosso segundo trabalho, Nas Trilhas da Garça, mas hoje nós vamos dar um destaque mesmo a este trabalho, Nas Trilhas da Garça, Chico Xavier, nas Minas Gerais. Vamos bater um bom papo, e quanto mais a gente fala em Chico Xavier, mais nós precisamos ainda de conhecer a vida e a obra desse servidor fiel de Jesus, legítimo apóstolo do amor e da caridade. Vamos orar, portanto, rogando a Jesus nos abençoar, nos fortalecer, dilatando o nosso entendimento e fortalecendo a nossa fé. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos aproveitar tantas oportunidades que a vida atual nos oferece. Dilata o nosso entendimento, fortaleça os nossos corações, para que de fato, Senhor, um dia possamos todos nós demonstrar a nossa fidelidade a Jesus através dos nossos pensamentos, palavras e das nossas ações. Que a tua paz, Senhor, esteja e permaneça sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, João. Você que está construindo uma trilogia, não é isso? Trilogia. A primeira obra, falando do Chico na cidade de Pedro Leopoldo, eu destaco 1910 a 1959, portanto, 49 anos em Pedro Leopoldo. E o segundo trabalho, eu destaco o Chico nas Minas Gerais, as 40 aproximadamente cidades mineiras por onde o Chico transitou. E é claro, eu preciso destacar a cidade de Uberaba. Eu conheci o Chico em Pedro Leopoldo, mas eu diria a vocês que eu convivi com o Chico muito mais em Uberaba do que Pedro Leopoldo. E o nosso terceiro trabalho é para destacar o Chico em outros estados, além do estado de Minas Gerais, e fora do país. Sobretudo, eu destaco aquelas viagens, as duas viagens que o Chico fez entre os anos de 1965 e 1966, entre o continente americano e o continente europeu. Então, o homem não parou, trabalhou 92 anos, dentre eles, 75 anos dedicados integralmente a Jesus. Maravilha, João. Nós das conversas que nós tivemos, a gente sempre enfatizou uma coisa que me chamou muito a atenção na biografia do Chico, que era um trabalhador incansável, né? Ele chegava pontualmente, cumpria seus compromissos, mas não tinha pressa para ir embora. É uma coisa que, assim, parecia que com uma energia fora do normal para poder desempenhar todas as atividades que ele tinha, né? O Clóvis, eu tento destacar nos nossos dois trabalhos
um aspecto dentre muitos aspectos interessantes na vida de Chico Xavier. Eu tenho dito, inclusive eu destaquei isso em nosso primeiro trabalho, mantive no segundo e vou manter no terceiro. Os três trabalhos representam um olhar, dentre muitos olhares que existem, sobre Chico Xavier. E o olhar que mais me chamou a atenção foi a sua humanidade. Eu quero dizer que, sendo tão humano quanto nós, o Chico era de carne e osso. O Chico não era nenhum ET. Se ele veio de algum planeta superior, ele renasceu aqui na Terra. Então, ele foi submetido a todas as alegrias e a todos os intempéries que passa toda criatura encarnada aqui no planeta Terra. Destacar a humanidade de Chico Xavier. O que eu quero dizer com isso? E eu tenho destacado também no segundo trabalho, que sendo tão humano quanto nós, um homem de carne e osso, ele deu tanto sentido a essa humanidade que parecia alguém não humano. Você destacou um aspecto dele. Esse homem era uma máquina de trabalhar. E ele passou por todos os sofrimentos que passa o encarnado. Inclusive é um erro nosso, dessa mitificação ou divinização da figura humana de Chico Xavier. Como se o Chico vivesse no Monte Olimpo, somente entre os espíritos superiores. Que nada! Ele passou por muitos quadros de sofrimento, está registrado em cartas, em livros, depressões. Nós estamos falando de um missionário do quilate de Chico Xavier, que passou por depressão, amigo. Os espíritas dos santos do pau oco, nós, quando a gente está num quadro de pânico ou depressão, a gente esconde. Esconde porque a gente se acha melhor do que é. A gente se acha o santo do pau oco, o santinho do pau oco, né? Na casa espírita, na live. Isso tudo é muito fácil. O difícil é o cotidiano, é o dia a dia, aquelas reações espontâneas, onde a gente não pensa muito sobre elas. Aquilo mostra o que somos. Emmanuel tem uma colocação muito legal para a nossa reflexão de hoje. Alguém perguntou a ele assim: Emmanuel, como é que vai ser a minha condição no plano espiritual? Olha a resposta de Emmanuel. Eu estou vendo Emmanuel aí no fundo aí, de você. Não sei onde esse homem reencarnou, mas já está entre nós. Ele disse assim, olha a resposta. Para o encarnado que fez a pergunta. Meu amigo, observa o teu comportamento nos momentos de lazer. Ele não disse assim, você vai ser, o seu estado espiritual vai ser o que você é na casa espírita. Não disse isso. Observa o que você é no trabalho. Não disse isso. Ele disse, observa o teu comportamento nos seus momentos de lazer. Isto é, como você é na sua intimidade, sem o verniz nenhum. Então, em casa somos o que somos, né? Eu peço muito à minha esposa, quando eu estou em live, para não manifestar nenhuma. Ela me escuta falando, ela deve pensar assim, puxa vida, bonito falando. Mas na vida prática, os nossos erros e os nossos equívocos, né? Faz parte. Sigamos confiantes, como diz Chico Xavier, tudo passa. Perseveremos no bem. Na verdade, ele queria dizer, então, que ele queria ver como que a pessoa é sem as máscaras, né? Pois é. O Jung, o grande psicólogo suíço, ele diz que na atual condição é difícil ficar sem elas. Eu costumo dizer que o nosso desafio é usar menos máscaras.
Quer dizer, a gente tem a máscara do santo, a máscara da família, a máscara do estudante. A gente tem várias delas. Vamos ser coerentes, autênticos, o máximo que pudermos. Claro que no nosso atual estágio ainda é um desafio muito grande, mas sermos mais autênticos. Numa live, no cotidiano com os nossos familiares, dentro de uma casa espírita, no nosso trabalho, com os nossos amigos de futebol, de lazer. Esse é o grande desafio, coerência. O Chico manteve uma coerência na sua vida, no seu falar, no seu pensar, no seu escrever e no seu agir. Por isso que nos cativou a todos, né, Clóvis? É coerência. Não que a gente seja coerente o tempo todo, mas ele nos convenceu a todos, ou boa parte, através dos próprios exemplos. Tem médium que mal está começando, já quer psicografar uma obra. O Chico dizia assim: antes de psicografar, vamos preparar os nossos leitores. Olha, veja bem, né? Quer dizer, vamos mostrar para que você veio, quem é você? Então comece dando exemplos, comece participando de uma atividade social, comece na família, pequenos exemplos. Aí os nossos companheiros de doutrina vão percebendo o nosso esforço, né? A nossa sintonia, e a coisa vai tomando a dimensão que tem que tomar. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Exatamente. Você sabe que é uma coisa assim, até que eu convido a quem estiver assistindo, quem vier assistir, né? Essa live vai ficar disponível no YouTube, também no Facebook. Gente, estudem um pouco, pelo menos, da vida do Chico Xavier. Eu falo por mim, depois que eu comecei a ler, eu mudei muita coisa, a concepção de muitas coisas, assim. E uma das coisas que me marcou muito é aquela frase dele, né? Sei quem devo ser, mas ainda não sou. E a gente fica, pelo menos deveria, né? Ter um olhar crítico sobre nós mesmos, procurar melhorar em todos os sentidos, mas muitas vezes a gente ainda não consegue ser totalmente da forma que a gente gostaria de ser. Mas ele vem também para consolar, né? As frases, os ensinamentos dele vêm também para consolar. Peraí, a gente não pode também desistir. Claro que nós temos muitos defeitos, mas a gente tem que... Mas a gente muitos. Tem que corrigir. Claro. Eu nunca vi uma criatura tão bem-humorada. Eu era um jovem de 18 para 19 anos, o Chico tinha 71 anos. Quando eu conheci, Clóvis, eu achei que não daria liga. Um jovem com um senhor de idade. Eu nunca conheci uma criatura tão bem-humorada. Um homem de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Ele não era aquele moralista, Clóvis. Moralista, e eu comentei isso em uma das nossas lives, é aquela criatura que quer mudar o mundo. Dá conselhos maravilhosos. Quer mudar o mundo, menos ele. É o outro que precisa de mudar. Ele não. Por isso o santo do pau oco, né? Ou a nova versão é aquela Denorex. Lembra do Denorex? Lembro. É shampoo, não é remédio? Parece, mas não é. Vai ter muita gente que não vai saber que a gente está falando aqui, não. Pois é do meu tempo, né, amigo? Eu não vou falar a minha idade, mas é do meu tempo. Eu fui falar isso numa live com um português. Sei o que devo ser e ainda não sou. Ele veio ele parafraseou a frase do Chico para nós, e eu gostei. Penso que sei o que devo ser e ainda não sou. O Chico sei o que devo ser e ainda não sou. O nosso estágio penso
o que devo ser, mas ainda não sou. Mas seremos. Um dia, como tem uma música espírita, um dia todos nós seremos anjos. Parece até piada, mas isso é uma verdade. No futuro, próximo ou distante, nós vamos entender tudo isso e vamos, como eu disse na oração inicial, um dia demonstrar integralmente a nossa fidelidade ao Cristo. Por enquanto, a gente está mais para Pedro na negação, porque Pedro foi um missionário, sem dúvida nenhuma. Mas a nossa fé ainda é aquela fé que vacilante. Eu tinha vontade, quando eu conheci o Chico, amigos, de ser como o Chico Xavier. Eu era um jovem, eu não tinha noção do preço. Vestir a veste nupcial, entrar no reino dos céus, como foi aquele jovem rico, virtuoso, cumprir os mandamentos. Aí fez uma pergunta ousada ao Cristo: Mestre, cumpra os mandamentos, os 10 mandamentos. Que devo mais fazer para entrar no reino dos céus? Jesus olhou para aquela criatura como hábil psicólogo, entrou na intimidade dele, mental, do seu psiquismo, e respondeu para ele, porque para cada um vai ter uma resposta diferente. Vende tudo o que tens, dê aos pobres e siga-me. Olha, se ele falar isso comigo, eu não tenho muita coisa. Eu tenho uma casa, uma moto e uma bicicleta. Pode ser também que eu não abro mão nem disso que eu tenho. Mas eu acho que para mim, eu não tenho nem coragem de fazer essa pergunta. Mas ele ia falar uma coisa que eu não abriria mão. Nenhum de nós, todo mundo carrega questões muito mal resolvidas. A nossa mudança profunda, amigos, não é fácil. Mudança periférica é menos difícil. Mas as mudanças profundas levam tempo. É só pegar as obras de Emmanuel. O que aconteceu em 50 anos depois e vai acontecer em Renúncia, e os personagens são os mesmos, se passaram mais de 1000 anos. E quase todos reproduzindo os mesmos equívocos. Veja bem, nós estamos falando de múltiplas experiências. Então, perseveremos no bem. Um dia, todos nós venceremos a nós mesmos. Certo. John, tem um material aqui que eu gostaria de compartilhar. Você tinha pedido para poder, deixar aqui no... Isso, vamos lá. Essa é a capa do nosso segundo trabalho. A mesma garça, solitária. Já disse isso para o Clóvis, para vocês, que ouviram a minha primeira live e a segunda. O Chico não foi uma alma triste, mas ele foi uma alma solitária. Então, no primeiro, uma garça, como diz o bom mineiro, avoando. A mesma garça no segundo trabalho, com os pés no chão. Como eu disse ao Clóvis, quando eu peguei essa capa. Eu vou fazer aqui uma analogia e uma metáfora. Mesmo tendo 2 grandes e belas asas, vivendo a sua humanidade, essa garça permaneceu entre nós com os pés no chão. Uma criança e um general. O Chico foi uma alma simples. Nasceu simples, viveu simples, morreu simples, simples assim. Nós é que complicamos. Então nós vamos falar do Chico nas Minas Gerais. Inclusive, na nossa última live, descobri, pesquisa é assim, que o Chico passou em Rio Pomba. Que coisa interessante. Não consta nessa primeira edição, mas vai constar na próxima edição. Eu consegui catalogar, Clóvis, 40 cidades por onde o Chico transitou. Alguém pode dizer, nossa, andou muito, né? Lembrando que o Chico era um funcionário público, trabalhava na Fazenda Modelo, e uma das suas obrigações era, juntamente com o seu patrão, Dr. Rômulo Joviano, visitar os parques de exposição agropecuária.
Então andou muito pelo estado. Uberaba, esteve em Uberaba em 1937. Esteve em aproximadamente, claro, acredito, outras cidades vão aparecer, em torno de 40 cidades. E como o missionário não perde tempo, trabalha, e no seu horário de lazer, qual que era o descanso dele? Visitar amigos, visitar instituições espíritas, psicografar. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que acontece com os missionários. O Chico tinha compulsão em psicografar. Vocês vão entender o sentido dessa compulsão. Eu acho que os espíritos superiores, como não querem perder tempo, é trabalho, trabalho, trabalho. Eu estou só substituindo as palavras de Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quem sou eu para fazer qualquer julgamento de valor com quem conviveu dia a dia com o Chico? Porque para acompanhar o ritmo de um missionário, não é para qualquer um. Porque a convivência de final de semana é legal, mas o dia a dia não é para qualquer um. Então, vamos lá. Pode passar? Passa para nós aí o segundo? Pode. Eu prestei 2 homenagens nesse segundo trabalho. A primeira homenagem à última irmã do Chico que retornou à pátria espiritual. Você vai botar a foto dela aí? Dona Cidália Xavier de Carvalho. Foi na casa dessa senhora que eu conheci Chico Xavier. O meu tio havia conhecido o Chico antes de mim, o Elcio Marques. Ficou sabendo que o Chico iria na casa da Dona Cidália. Numa quinta-feira de 1981, maio de 1981. Eu não sei falar o dia. Ô, John, o Chico tem que ter Leopoldo. Vamos lá? Ué, é claro, na casa de Dona Cidália. Meus amigos, entrei nessa casa sem ser convidado. Na maior cara de pau. O desejo em conhecer o Chico era muito grande. Entrei, quando eu entrei, uma cena evangélica. Uma casa pequena, o Chico na sala, alguns sentados no chão. Me lembra muito aquele livro Jesus no Lar, uma espécie de culto do Evangelho no lar. E essa daí, Dona Cidália. E entrei, cumprimentei os donos da casa, mas eles olharam para mim e falaram: que figura é essa aí, né? Que figura estranha é essa? E fiquei lá. Na hora que eu fui me despedir do Chico, porque fiquei pouco tempo, o Chico: você é filho de quem? Aí eu falei: meus pais, meus avós. Meu pai foi carteiro, entregou muitas cartas ao Chico, e lembramos de alguma coisa. Na segunda vez, nos despedimos, foi impactante. Na segunda vez, quando ele voltou na casa de Dona Cidália, ele mandou me chamar. E a partir dali, começamos essa convivência. Esse menino aí, hoje com 31 anos, é o Guilherme. Essa foto é de 2010, portanto, há 11 anos atrás, e a nossa Dona Cidália, que retornou à pátria espiritual no dia 1º de maio de 2015, 5 anos depois. Uma grande benfeitora. Essa segunda homenagem é o que eu tanto falo aqui em Pedro Leopoldo, José Issa Filho, o poeta católico Pedro Leopoldense. O José Issa foi muito emocionante porque eu descobri aquela história das garças. Ele entrevistou uma famosa bezedeira aqui, de Pedro Leopoldo, Satomásia, e ela contou uma história que o dia do nascimento do Chico foi um dia inesquecível, uma manhã muito agradável, um bando de garças que transitou aqui na cidade. Eu me apropriei dessa história para dizer que entre essas garças, uma delas posou na cidade de Pedro Leopoldo. Por isso a metáfora da garça. É interessante, né, esse trabalho que o José Issa fez e que trouxe
leveza. Eu não queria uma obra carrancuda. Eu não sou um poeta. Pode ser até que quem leu os meus 2 trabalhos, imagine, porque eu coloquei Manuel de Barros, José Issa Filho, mas eu diria que quem me ajudou nessa trajetória foi o José Issa Filho e uma boa crise que eu passei na minha vida. Por isso que eu acho que toda boa crise, ela quer nos tirar da zona de conforto. Que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas antes dele passar o slide, eu quero contar uma história para vocês de um amigo que eu tive a oportunidade de conhecer em dezembro de 2012. Laércio Meireles, filho de um casal, um casal amigo do Chico, da cidade de Niterói. Helenir e Lineu Meireles, da cidade de Niterói. Conviveram com o Chico, receberam muitas cartas, receberam o Chico em visita lá na cidade de Niterói, enfim. Quando Sou Wicker Batista desencarnou, Sou Wicker foi um braço direito do Chico. Foi um fiel escudeiro, desencarnou no ano de 1989. Eu tive o prazer em conhecer o Wicker Batista e sua esposa Zilda Batista. Ele desencarnou e foi triste, né? Ele desencarnou em São Paulo. E a Helenir era médium, estava em Niterói, conheceu Sou Wicker, mas estava em Niterói, em sua casa. E, na sua visão, ela era vidente, identificou a presença do Sou Wicker na residência dela, e contada pelo Laércio, seu filho, Laércio Meireles. Ela, muito surpresa, ela falou assim: Sou Wicker, o senhor aqui, está tudo bem com o senhor? Né? Numa visão que ela teve, ele respondeu, e para quem conheceu o Chico e todo mundo querendo saber coisas do Chico, né? Do ponto de vista espiritual, ela pergunta assim: e o Chico? Perguntando Sou Wicker, depois que desencarnou. Como é o seu olhar agora com Chico Xavier, depois que o senhor partiu para a parte espiritual? O Sou Wicker responde assim, mais ou menos assim para ela: Helenir, estou envergonhado de mim mesmo. Chico Xavier é muito mais do que nós podíamos imaginar. E a visão se desfez. Ora, eu coloco isso na introdução desse trabalho. Se o Wicker Batista ficou surpreso quando ele desencarnou e ficou sabendo da dimensão espiritual de Chico Xavier, quem será que foi essa criatura aqui entre nós? Eu costumo dizer, esse missionário esteve entre nós e nós não o reconhecemos. Eu não vou brigar com ninguém, eu vou dizer um sentimento pessoal. Não faz parte da minha pesquisa, mas são anos de pesquisa e 21 anos de convivência, e eu procuro ler tudo sobre a vida e a obra do Chico. Eu vou dizer o que penso. E não vou brigar com ninguém quem pensa diferente. Aliás, uma grande qualidade do Chico: respeito pelas diferenças. Nós estamos vivendo num momento que eu nunca vi tanto desrespeito e tanta intolerância sobre as diferenças do outro. Então, vamos respeitar o outro, amar o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Se Allan Kardec codificou a doutrina em 15 anos, o próprio Allan Kardec, renascido na personalidade de Chico Xavier, a decodificou em 75 anos. Se ele teorizou em 15 anos, ele exemplificou em 75 anos. Por isso, fiel servidor do Cristo. E pesquisando a vida do Chico, eu descobri um depoimento que o Chico prestou, está na introdução do nosso livro,
para um grande amigo do Chico da cidade de São Bernardo do Campo, Caio Ramacciotti. Um depoimento que ele deixou escrito, está no livro Mensagens de Inês de Castro. Esse depoimento em 1977. Vocês vão ouvir esse depoimento na voz de uma contadora de histórias aqui de Pedro Leopoldo, chamada Paola Belezia, para vocês verem que essa criatura, como foi possível colocar um quilate dessa criatura debaixo do alqueire, às escondidas. Não é possível. O Chico se denunciou pelos próprios exemplos. Não é possível colocar uma luz espiritual dessa dimensão debaixo do alqueire. O Chico foi denunciado pelos seus próprios exemplos. Nesse depoimento, vejam bem, o Chico narra a Caio Ramacciotti que ele esteve na cidade de Pedro Leopoldo em 1907, 3 anos do seu renascimento, visitando aqueles que seriam seus pais e alguns dos seus irmãos já reencarnados. E ele descreve as suas emoções com uma lucidez espiritual que eu fico impressionado até hoje. Acompanhado por quem? Isabel de Aragão. Isabel de Aragão, para quem não sabe, segundo Chico Xavier, foi a ministra veneranda da cidade de Nosso Lar. Quem já leu a obra Nosso Lar, apenas o governador espiritual e a ministra veneranda estiveram na presença do Cristo. Só para vocês imaginarem que Isabel de Aragão, acompanhando o Chico, não era qualquer pessoa. E no dia 10 de julho, lembra dessa mensagem? 8 de julho de 1927, foi a primeira psicografia. Ele tinha 17 anos. No dia 10 de julho, quem aparece para ele em espírito, com o Chico já reencarnado? Isabel de Aragão, a mesma que esteve com ele, visitando seus familiares em 1907. E a sua mãe, infelizmente, nós não temos nenhum registro iconográfico de Maria de São João de Deus. Morreu em 1915, portanto, o Chico esteve com ela apenas 5 anos. Nessa visita de 1907, ela naturalmente tinha a sua sensibilidade, era um espírito de escola. Ela começou a chorar quando o Chico Xavier se aproximou dela, abraçou, já estabelecendo aquelas primeiras aproximações daquele que viria ser seu filho, seu 8º filho, dos 10 filhos do primeiro casamento. Vejam bem, essa é uma história belíssima para mostrar a vocês a dimensão espiritual desta criatura. E mesmo assim, eu não quero aqui mitificar, eu estou querendo dizer isso para mitificar ou divinizar o Chico. Porque, como diz a capa do nosso trabalho, viveu a sua humanidade com os pés no chão, se mostrando o mais normal, o mais simples das criaturas. Como ele era uma criança e um general. Delícia. Nossa, é emocionante a sua fala. Muito. Pois é, cara. Vou colocar esse vídeo para as pessoas poderem assistir. De minha parte, pela primeira vez, enxergava a paisagem de Pedro Leopoldo. Era bem um vale úmido, a vila modesta que pisávamos. Uma cachoeira de águas claras,
parecia cantar no terreno recentemente desbravado, e as linhas da via férrea pareciam antenas horizontais do progresso e entravam pelo verde adentro. O ribeiro separava o povoado em duas regiões distintas. Do lado norte, de que vínhamos, a nascente indústria dos tecidos de algodão. Para cá do ribeiro, do lado sul, casarios escassos pareciam pombais caiados de branco. A oeste, o sol entrava no poente. Entrei com benfeitores amigos numa rua que se abria como até hoje, em frente à igreja singela, mas já construída em louvor da Mãe de Jesus. Paramos em frente à porta da casa que seria meu lar. Aguardamos por alguns instantes, quando uma jovem senhora, em companhia de outras, destacou-se para entrar na residência humilde. Era morena, de baixa estatura, vestindo uma roupa simples, de sorriso amigo, resignada e humilde. Os cabelos trançados se enrodilhavam na cabeça de modo gracioso. Então, um benfeitor amigo me explicou: esta é nossa irmã tutelada de João de Deus. Por várias encarnações, dedicou-se à cultura do mundo e por várias vezes consagrou-se à religião em casas de fé. Porém, no fim do século passado, pediu a maternidade por tarefa primordial, rogando um ambiente de extrema carência para burilar-se na própria alma. Hoje tem a idade de 26 anos, um marido operário, junto de quem é humilde tecelã na fábrica de tecidos. Já foi mãe de 8 filhos, tendo perdido uma filhinha em idade tenra e mantendo 7 que estão em crescimento. Uma simpatia profunda me ligou imediatamente àquela mulher humilde e tranquila. Parecia me rever em roupagem diferente, uma irmã querida de quem me afastara sem precisar por quanto tempo. Incapaz de conter a emoção que me dominava, caí em pranto, onde a dor se misturava à alegria, pois reencontrava uma criatura afetuosa e amiga. Não pude me conter e caminhei até ela, envolvendo-a num grande abraço. A senhora também sentiu profunda comoção e começou a chorar, ignorando como explicar a si própria o motivo de tantas lágrimas. Decorrido alguns instantes, chegou o marido, um homem alto, claro, magro, usando um colete antigo sobre um paletó comum. E após retirar um boné da cabeça pintalgada de algodão, perguntou: Maria, por que chora? Eu mesma não sei. Estou assim como quem se recorda de alguém que ama e a morte não mais nos deixa ver. Você andou lendo algum romance, disse aquele que seria meu pai. Não, nada li. É apenas um estado estranho em que entrei. O dono da casa buscou o interior da moradia, de onde vinham vozes e gritos de criança. Maria João de Deus sentou-se e orou, ali mesmo, na sala estreita, pedindo a Jesus a paz de quem estivesse ali, na condição de alma em saudade e sofrimento.
Penetrei pelos recantos da casa que seria meu lar. A pobreza, a simplicidade, de tudo me faziam chorar. Retornamos à vida espiritual e pouco tempo mais tarde voltei para que me ligassem a Maria João de Deus em definitivo. Foi no ano de 1910, quando tive que atender às severas disciplinas para que tudo ocorresse segundo a vida maior e não conforme os meus ideais egoísticos de felicidade e amor. É o próprio Chico se expressando. Isso está registrado, está escrito e está publicado em livro. Caio Ramaciotti, imagina o Caio em 1977 ouvindo um depoimento desse. É impressionante. Esse missionário tentou se esconder, mas não conseguiu. Não conseguiu. Pode passar? Claro. Até essa revelação dele como Kardec teve que ficar por último também, não poderia ser anunciada antes, o trabalho dele seria prejudicado. Alguém fala assim, mas ele nunca disse publicamente. Ora, ele nunca diria. Ele dizia o seguinte, alguém disse assim para ele, Chico, por que você não diz que você é Kardec? Eu vim levar vocês para frente e não para trás. E vão querer dizer que eu quero ser dono do Espiritismo. Eu não sou dono de nada. E acho que ele teve certeza que ele era Kardec somente no final da sua existência. Até para não comprometer a tarefa. Exatamente. Eu peguei essa passagem de Marcos, do Evangelho Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Em verdade vos digo, eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Hoje eu estou aposentado, Clóvis, mas eu trabalhei alguns anos com educação física. Eu sou formado em psicologia, mas a minha grande paixão foi como professor de educação física. Muito feliz na minha área. E parece que ele teve participação nessa decisão sua, porque você queria caminhar para psicologia e ele acabou te ajudando. Não, Clóvis, agora você me colocou numa sinuca aqui. Eu fiz a educação física, mandei o convite para entrega, né, do certificado, e ele me mandou um telegrama parabenizando. E sempre tive vontade de fazer psicologia. Ele não gostou da ideia. Ele não queria que eu fizesse. Mas eu fiz mesmo assim. Eu fiz. E, naturalmente, e aí nós estamos falando da humanidade de Chico Xavier. O tema é mais vasto. A gente poderia falar, né? Pessoas na idade dele, eu acho que nunca não tiveram essa leitura, esse aprendizado. A gente não pode tirar, mesmo sendo missionário, do contexto onde ele renasceu. Né? A gente tem que considerar o missionário, avaliar o missionário dentro de um contexto. E, naturalmente, perfeito ele não era. Sejamos claros, né? Perfeito aqui, guia e modelo, é Jesus Cristo. E mesmo assim alguém pergunta, então fala os defeitos do Chico. Eu falar? Quem sou eu? Eu não estou dando conta dos meus. Eu não estou dando conta dos meus, mas eu fiz. Aí, quando eu formei, mandei o convite. Silêncio. Até hoje. Eu acho que ele tinha receio que com a formação do campo da psicologia, eu não sei porquê, ele tinha receio que eu abandonasse a doutrina. Talvez. Era essa a sua preocupação. Mas eu me dediquei mais mesmo à educação física. E passei durante alguns anos um filme do Steven Spielberg. Hulk, A Volta do Capitão Gancho. A história de Peter Pan é reproduzido, e quem reproduziu esse trabalho belíssimamente foi o ator Robin Williams. Nossa, que ele receba onde estiver
os nossos melhores pensamentos. Vai aí uma dica. Quem já assistiu, bacana. Quem não assistiu, assista. Mas quem já assistiu, assista novamente. O diretor Steven Spielberg quis dizer, na minha interpretação, porque eu trabalhei esse filme com os meus alunos no ensino médio. Olha só. Todo adulto, quando cresce e mata essa criança que tem dentro dele, se transforma em pirata. Pirata, portanto, é todo adulto chato, triste, infeliz, moralista. Não é possível de matar essa criança dentro de nós, mas ela permanece escondida. Muitos de nós adultos já fomos criança. Será que nós viramos piratas? Eu diria a vocês que só entrará no reino dos céus quem for como uma criança. Eu estou pegando esse filme para dizer que o Chico, eu conheci o Chico aos 71 anos de idade. Ele era um adulto que não matou essa criança que tem dentro dele. Tinha não, tem e terá sempre. Um adulto profundamente bem-humorado. Um adulto que tinha tempo para tudo, e eu não sei onde ele arrumou tanto tempo. Trabalhou 41 anos na sua vida profissional. Psicografou 530 livros, catalogados pela Casa de Chico Xavier. E o mais importante, que pouca gente fala, ele foi pai dos seus irmãos do segundo casamento do seu pai. Aliás, ele não foi só pai, ele foi pai e mãe para os seus irmãos do segundo casamento. Como dizia o bom e velho Chico Xavier, antes da devoção, a obrigação. Então esse filme, para mim, representa o que eu observei em Chico. A proposta do Steven Spielberg não é que sejamos adultos infantilizados. Todo mundo conhece algum familiar que cresceu cronologicamente, mas ficou um adolescente estranho, deslocado, um adulto adolescente. É estranho, porque, sobretudo, aqueles que não viveram a sua adolescência, querem viver a sua adolescência como adulto. A proposta é que vivamos a nossa adolescência amorosamente, integralmente, mas respeitosamente com você e com os outros, sem dúvida nenhuma. Mas que cresçamos sem matar essa criança. Não que nos tornemos adultos infantilizados, aqueles adultos que não crescem. A síndrome de Peter Pan, quem tem um livro que ele produziu, ele está criticando exatamente isso. A gente precisa crescer, mas mantendo essas referências essenciais em nossas vidas. Porque só entrará no reino dos céus quem for como uma criança. Não como um adulto infantilizado, mas uma criança. Enxerga o colorido na vida, mantém esperança, respeita o outro. Falar em Chico Xavier, meus amigos, é falar em ética, é falar em respeito pelas diferenças, é falar em diversidade e inclusão, é falar em tolerância, é falar em gentileza. Quando me perguntam, e eu não canso de repetir, qual teria sido a maior contribuição de Chico para nós, encarnados e desencarnados? Chico viveu a máxima do Evangelho. Amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou. Passa para nós aí o nosso próximo slide. O livro, como foi o primeiro, está recheado de fotos, de imagens. Algumas delas inéditas, como essa. A primeira residência do Chico em Uberaba. O Chico sai daqui, Clóvis, em 4 de janeiro de 59.
Eu tive curiosidade de ver no calendário. 4 de janeiro de 1959. Deu num domingo. Chegou no dia 5. Adivinha quando ele começou a trabalhar na doutrina em Uberaba? No dia 5. No dia 5. Imagina se fosse um de nós, mudando de uma cidade para outra. Eu acho que a gente levaria, no mínimo, 30 dias, 60 dias, para alguns 90 dias, para retomar as atividades doutrinárias. O Chico não. Fez uma viagem de 10, 11, 12, 13 horas naqueles tempos. Hoje, uma viagem de Pedro Leopoldo a Uberaba leva 9 horas. Imagina em 1959. 14 horas, 15 horas, 16 horas. À noite, já estava na sede provisória da Comunhão Espírita Cristã, psicografando a mensagem de Emmanuel. Se tiveres amor. A partida foi muito sofrida, não foi nada agradável, mas já estava lá trabalhando, né? A gente fica se lamentando, como sofro, tenham dó de mim. Nós somos como aqueles mendigos da alma, ficamos cutucando a ferida o tempo todo para provocar a piedade alheia. Tem dó de mim, gente, sofro demais, sou muito bom, mas ninguém reconhece. Tá bom. Tem médiuns com tão pouco, querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. Quando o Chico chegou em Uberaba, quantas casas espíritas? 17. Em 2002, não vou falar de hoje, eu não tenho esse dado atual, eram mais de 130 casas espíritas. Nossa. Uma população de 300 mil habitantes, talvez o maior número de casa para a população. Chegou 17, partiu 130 casas espíritas. Pedro Leopoldo tem 9 casas espíritas, uma população de 65 mil habitantes. Uberaba, 330, 350. Naquela época, 2002, 130 casas espíritas. Volta aquela foto da casa do Chico. O Chico viveu aqui em 5 residências, em Pedro Leopoldo, considerando a casa da dona Ritinha, aquela das garfadas na barriga, teve que viver com aquela senhora durante 2 anos. Esta é uma casa que o público não tem acesso, pertence à Comunhão Espírita Cristã. Estive nessa casa, viveu lá entre 1959 a 1975. Olha aí os gatinhos aí na porta. Olha aí, os gatos aí, o Chico adorava animais, mas também tinha uma função, né? Controlar a população de ratos. Porque, o Chico, vocês não acreditam, mas a segunda casa, pode passar. Vamos passar aqui. Era livro para tudo quanto é lado, mensagem para tudo quanto é lado, não dava para limpar tudo. Essa foi a casa onde eu conheci esse aí, ó, carteiro de Deus. Eu chamei ele do carteiro de Deus. Olha o bolso. À direita aí, da nossa direita, olhando para ele, já cheio de carta. Vivaldo, filho de coração, né? Ele e o Eurípides moraram com o Chico durante alguns anos. O Vivaldo, inclusive, diagramou muitas obras do Chico, diagramação. Enói trabalhou com o Chico há alguns anos, tive o prazer em conhecer. E o carteiro de Deus aí, ó, era exatamente o Chico que eu conheci. A casa era essa, com esse bugueville na frente. O bugueville, além da beleza, era estratégico, ajudava a impedir que as pessoas pulassem, de tanto sofrimento, pulassem e entrassem na casa. Né? E o portão azul, o Chico adorava a cor azul. E na parede, cheio de escritos, não está dando para ver aqui. Ô Chico, pede fulano.
Só esse portão e essa parede já dava para escrever um livro. Gente, uma vez eu fiquei aí fora e dizia que o Chico lia pensamento. Eu falei, vou concentrar. E fiquei do lado de fora. Chico, eu estou aqui. Fiquei lá fora. Ele não apareceu para me receber. Eu acho que se ele ficou sabendo que eu estava lá fora, ele deve ter pensado, meu Deus, a mala do John chegou, vai ficar lá fora um pouco. À noite eu receber. Ele não apareceu. Ou então não funcionou a minha mentalização, mas que eu mentalizei. Teve uma outra cena de mentalização. O almoço na casa do Chico aos sábados era para mim estratégico. Eu era estudante, Clóvis, sem dinheiro, andava duro, dinheiro contado, passagem, carona, tudo que eu conseguia. Eu ia mais de carona a Uberaba do que de ônibus, porque era caro a passagem. E eu era estudante, sem dinheiro nenhum, né? E eu contava com esse almoço, eu sempre comi bem, viu, Clóvis? Às vezes, quando me convidam antes da pandemia para fazer alguma palestra, às vezes alguns companheiros perguntam assim, você tem restrição alimentar? Todo educado, eu brinco, olha, só não como pedra. Até agora. O que eu traço tudo, filho. O que vier, eu sou bom no garfo. E eu contava com esse almoço da Dinorá, uma secretária do Chico, outra fiel servidora. Trabalhou quase 33 anos, 34 anos com o Chico. E ela que fazia o almoço. Né? Aí cheguei lá, sempre chegava na sexta, ficava sábado, domingo. E as duas reuniões de sexta e a reunião de sábado no Grupo Espírita da Prece. E almoçava no sábado na casa do Chico, a convite dele. E nesse dia, Clóvis, nada de aparecer o convite. Estava de manhã, muita gente lá. Aí eu comecei a mentalizar. Falei, Chico, né? Almoço. Vocês me perdoam, mas isso aconteceu, viu? Almoço, né? Eu passava, mentalizava. Nada de me convidar. Aí eu comecei a apelar. Amorosamente, falei, nó, Dinorá, que cheiro gostoso essa comida, tá muito cheirosa, hein? Para ver se tocava, falou, seu John, almoça com a gente. Clóvis, não teve um almoço, Clóvis. Eu praticamente não tinha dinheiro para o almoço. Eu sabia que teria o lanche da tarde na casa do Chico. Teria o lanche, mas também eu descontei no lanche da tarde. Ele falou assim, aí quando eu vi que não tinha o almoço, quando o Chico falou assim, eu falei, ô meu filho, te aguardo então às 4 horas para a gente se preparar e para ir para o Grupo Espírita da Prece. Eu falei, dancei, pensei, né? Dancei no almoço, né? Então, não funcionou a minha mentalização por 2 vezes que eu me recordo, tá? Mas o café foi bom. Olha, deu um prejuízo, Clóvis, que ele deve estar se lamentando até hoje, viu? Ô, Clóvis, pode passar aí uma foto do Chico que eu acho muito legal, muito humana. No primeiro livro, eu coloquei uma foto do Chico assim, contrariado. E eu gostei daquela foto porque eu me senti próximo a ele. Alguém até me questionou, mas você vai colocar essa foto do Chico? Vou porque eu quero destacar não o mito, não o divino. Eu quero destacar o humano, o Chico humano. Olha aí, ele comia, ele se alimentava, ele comia carne. Não eram carnes pesadas, mas eram carnes de fácil digestão. Né? Como ele não tinha dentes, era dentadura, então era um frango bem soltinho. Nossa, o frango da Dinorá, a farofa, né, de abobrinha e o frango, né? Ele adorava essa comida que a Dinorá fazia.
Estive, muitos anos depois, na casa da Dinorá, e vocês acreditam que ela fez a mesma comida que ela fazia para o Chico? Imagina a honra, né? De me alimentar com a comida que o Chico gostava. Ele gostava de frango, então. Com farofa de abobrinha. Mas comia pouco. Ele comia pouco. Uhum. Ele mais ficava ali conversando. O Chico, ele teve uma fase obesa. Aqui em Pedro Leopoldo, meados da década de 40 para 50. Mas depois dos 40, logo depois, ele não se alimentava à noite, a não ser uma refeição leve. Muito disciplinado. O Chico era uma criatura muito disciplinada. E eu fiz questão de destacar também a peruca, né? A peruca do Chico, né? Vocês não acreditam, mas pesquisando o Chico, na época os espíritas falaram muito mal do Chico usando peruca, dizendo que ele estava ficando popstar. E a primeira peruca foi colocada no intervalo do primeiro e do segundo Pinga-Fogo. Portanto, entre julho a dezembro de 1971. O Chico tinha 61 anos de idade. Eu vi o Chico sem peruca, e eu já contei essa história, se não me falha a memória, Clóvis, uma única vez, quando eu fui aplicar o passe. Que cara de pau, né, que eu tive de querer aplicar um passe em Chico Xavier. Eu vi o Chico sem peruca pela primeira e única vez. Irreconhecível, eu diria a vocês. Sem cabelo nenhum, umas peluginhas aqui, pelugens, nem cabelo. E ele encostava. O Chico gostava de andar arrumado, de andar cheiroso. E eu não vejo problema nenhum. Se eu vou dar o nome disso de vaidade, entenda o que eu estou querendo dizer. É que ele era humano e gostava de andar arrumado. E mesmo quando ele não estava e alguém apontava alguma sujeira na roupa, ele não enxergava. O Chico, teve um caso de um senhor, o Chico, e de fato, a roupa dele estava suja de café. Caiu o café. E alguém falando, Chico, sua roupa está suja. O Chico olhando, senhora, não estou vendo. E o homem insistiu. E ele, não está. Porque se ele admitisse que estava, as pessoas que estavam cuidando dele não estavam cuidando bem. E as pessoas que estavam no entorno dele cuidavam bem. Mas o café caía. Cada um enxergava o que queria. O Chico não enxergava sujeira numa roupa que estava temporariamente suja. Era coisas de Chico Xavier. Mas ele andava, o perfume, nossa, vi cheira, senti cheira. Às vezes era do Chico mesmo. O perfume que ele usava. Qual o problema? Nenhum. Ele estava ali, aqui salvo engano, eu escutei, eu chamo carinhosamente de vô Dirceu, o doutor Dirceu Abdala já conversou aqui com a gente várias vezes. Ele fala exatamente isso, que o fato do Chico querer se apresentar bem é porque ele estava ali como representando o espiritismo também. Então, nesse papel de representante, ele precisava se portar bem também. Claro, mas e também ele dizia que ele era um cabide. Ele era um cabide. E as homenagens, sobretudo a partir de 71, ele recebeu vários títulos de cidadão honorário. Várias comendas, várias homenagens, inúmeras. Eu coloquei isso no rodapé do nosso segundo trabalho, nas Trilhas da Graça. Inúmeras. Ele falou que ele era um cabide e que ele tinha que representar bem a nossa doutrina. Além disso, Clóvis, humano, Chico, ele cansava. As depressões que ele passou, ninguém gosta de falar nisso, né? E acha que eu estou exagerando. Não,
Eu me senti, quando eu passei por uma crise de pânico na minha vida, eu me senti tão humano quanto ele. Ora, se Chico Xavier não teve nenhum privilégio na sua vida, um missionário que teve de dar o seu testemunho, quem somos nós de fazer alguma atividadezinha por semana e se achar o bam? Ora bolas, ora bolas. Eu fiz questão de colocar, não para mostrar fragilidade, porque na minha convivência de 21 anos, tem coisas que eu não posso apresentar em livros, mas tão humano quanto nós. Claro, não vou me comparar, porque mesmo sendo tão humano quanto nós, a fidelidade do Chico a Jesus é uma fidelidade que eu estou longe de exemplificar, né? Uma vez eu tive um sonho, Clóvis, e na oração que nós fizemos no Natal, que a gente sempre faz, eu até me emocionei quando eu descrevi esse sonho. Eu estava caído, um benfeitor se aproximou e disse assim: se levanta, sua turma está lá na frente. É isso. Os nossos erros e acertos. Isso não me traz tristeza. E também não quero fazer o papel do santo do pau louco. Carrego as minhas lutas e as minhas limitações, mas também não fico divulgando. As pessoas que me conhecem sabem quais são. Mas eu também não eu desanimo com isso, porque com uma boa crise que eu passei, ela me ensinou que a gente costuma criar uma imagem sobre nós que não é real. Pelo simples fato de alguém dizer: nossa, John, você é bom. Nossa, John, você é caridoso. Olha, eu sou um virtuoso traumatizado. Virtuoso traumatizado é aquela criatura que já errou muito e não quer errar novamente. Não porque ele seja bom, é porque ele sabe que ele já se machucou e machucou muita gente, mas que tem vontade de fazer a mesma coisa. Entendo? Entendo. É isso. A luta é para todos, né? Aquele que perseverar até o fim vencerá a si mesmo. Por isso que Chico é esse exemplo, é essa referência, né? Sem dúvida nenhuma. Pode passar? Nosso tempo está se esgotando, Clóvis? É aquilo. Você pode estender mais. Eu sei que você quer falar, mas tem muitas imagens. Alguns minutos. Pois é, mas eu não vou me estender muito. Eu quero que você fique à vontade. Eu vou. Você vai passar posteriormente, mais rapidamente, os próximos, mas eu quero destacar essa foto. Foi o último quarto onde o Chico dormiu por alguns anos. O Chico tinha uma frase que até hoje eu tento colocar na minha vida como essencial. Ele dizia que o homem mais feliz é aquele que tem menos necessidades. É verdade. A foto retrata exatamente isso, como foi a vida e a obra do Chico. Tendo tudo, não tinha nada. Ele era um pobre rico. Ele era um pobre rico, né? E viveu com o essencial. Posso dizer isso a vocês porque eu acompanhei, e não foram só fruto de anos de pesquisa, como biógrafo, como amigo, mas eu acompanhei uma trajetória intimista do Chico. E posso dizer que ele era coerente no seu falar, no seu pensar, no seu escrever e no seu agir. Sofremos pelo desnecessário. Verdade. Eu vou dizer uma frase que é para mim e para todos, que todo mundo conhece. Ninguém poderá nos fazer feliz
ou infeliz, com ou sem o nosso consentimento. E eu pergunto, para mim e para todos, por que tanta infelicidade? Já repararam que a gente sempre justifica a nossa infelicidade fora de nós? Ou é alguém, ou é alguma coisa. Eu gostaria de ter uma Ferrari. Não tenho. Por isso sou infeliz. Fulano, você atrapalha a minha vida. Por isso eu sou infeliz. Ninguém poderá nos fazer feliz ou infeliz com ou sem o nosso consentimento. Carregamos um peso desnecessário. E quando alguém se aproxima e diz, para que você está carregando esse peso? A gente ainda fica chateado pela observação. Nós é que damos esse poder. Exatamente. Por isso a sabedoria do Evangelho. Penso que sei o que devo ser e ainda não sou. Mas eu vou dizer o que penso que sei, o que deveria ser, mas não sou. A sabedoria do Evangelho. Amar a Deus acima de tudo. É o primeiro mandamento. O segundo, próximo ao primeiro. Significa que para amar a Deus é preciso amar o outro. Para amar o outro é preciso nos amarmos. Olha como que está tudo muito próximo. Amar a Deus acima de todos. Que desafio. Desafio não é para uma encarnação, né? Para múltiplas encarnações. O sofrimento decorre porque não vivemos com o essencial. Sempre, né? Não é só com o pão. Não, é o pão com a manteiga. Não. É o pão com a manteiga e a mussarela. Não, é o pão com a manteiga, a mussarela e o presunto. E a gente não para. O homem mais feliz, algumas versões o homem mais rico, é aquele que tem menos necessidades. Pode passar? Que essa imagem fique aí para todos nós. Grupo Espírita da Prece, memoráveis momentos. Médium ímpar, exemplar. E eu tive a oportunidade de acompanhar alguns momentos da extraordinárias faculdades mediúnicas de Chico Xavier. Talvez, se não a maior, uma das maiores antenas psíquicas, naturalmente abaixo do Cristo, de todos os tempos. Todas as faculdades mediúnicas, na sua plenitude. E ele se intitulava o Francisco de Paula Cândido, Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, e ele se intitulava Cisco Xavier. O menino maluquinho de Pedro Leopoldo. Se dedicou tanto ao bem que se transformou no tio Chico de Uberaba. Persistiu tanto que se transformou no Chico Xavier do Brasil e do mundo. Pode passar? Olha aí, respeito pelas diferenças, tolerância, gentileza, amar o outro como ele é. E eu estou abismado com as redes sociais. Eu transito no Face, no Instagram. Quanto desrespeito. Eu não compartilho pensamentos desrespeitosos, mesmo que eu não concorde com o posicionamento do outro. Pela orientação política, pela orientação sexual, pela orientação religiosa. Quanto desrespeito. Vocês estão vendo aí uma criatura que respeitou. Peguem aí o Pinga-Fogo de 71. 50 anos se passaram. Permanece
atualíssimo. Um homem que viveu à frente do seu tempo e da sua época. Pode passar? Impressionante. Naturalmente, depois dessa cena, o Chico beijaria a mão dessa irmã de caridade. Olha aí os congressos, simpósios, seminários de Chico Xavier. A sombra do abacateiro. Eu não sou contra aos simpósios, seminários, congressos. Vamos tentar construir esses encontros de forma que a gente democratize o acesso de todos, mesmo aqueles que não possam contribuir. Mesmo aqueles. Mas o Chico dizia, isso não é fala minha, fala de Chico Xavier. Se alguém tiver que pagar para me ouvir, eu não vou nesse evento, nesse encontro. Então ele fazia todo sábado à tarde. Cada um se ajeitava como podia. Eram as reuniões do abacateiro. Pode passar? Nosso tempo se esgotou. Que dupla! Mas os espíritas têm me perguntado, você sabe onde que Emmanuel está? Olha, não sei, não quero saber e vou brincar com vocês. E tem raiva de quem sabe. Porque a gente vai mais atrapalhar do que ajudar. Será conhecido pelas suas obras. Conhece-se a árvore pelos frutos. Que ele renasceu, coloquei em nosso segundo trabalho, nas Trilhas da Garça, um capítulo, O Retorno de Emmanuel. Está no estado de São Paulo. São quantos habitantes do estado de São Paulo, Clóvis? É o estado mais populoso do Brasil. 45 milhões de habitantes no estado. Então, é procurar uma agulha no palheiro, né? Não dá. Não dá. Verdade. Será conhecido pelas suas obras. O espírito desse quilate, não é possível colocar uma luz desse quilate debaixo do alqueire. Ele orientava o Chico. Hoje, Chico orientando Emmanuel renascido entre nós. Vamos ficar atentos. Pode passar? Finalizo aí, o essencial em Chico Xavier. Chico, você se arrepende de alguma coisa? Perguntou a ele quem eu já não me lembro mais. Parando a caneta sobre os livros que autografava na madrugada, olhou-nos e respondeu, sim, arrependo-me de não ter amado mais, porque é só o amor o que a gente deixa sobre este mundo. Daí, amigos, Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Marta, Marta, andas inquietas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Parafraseando, os espíritas andam inquietos com muitas coisas, porém, uma só é necessária. Chico Xavier escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Jesus, nosso guia e modelo. Kardec, o nosso codificador. E me permitam dizer, e Chico Xavier, o nosso exemplificador. Paz e alegria no coração de todos. Daí, quem não gostar, por gentileza, a caridade do silêncio. Fantástico. A caridade do silêncio. Brincadeira, podem criticar, viu? Mas escrevi com muito carinho, e a nossa terceira obra, espero, 2022, talvez no segundo semestre, talvez no primeiro semestre de 2023. Tá certo. Que Deus te abençoe, Muito João. Muito obrigado, Clóvis. Continue. Beijo no coração de todos. Grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade, viu? De poder estar aqui com a gente. De coração. Grande abraço.
Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajudar. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvido pra ouvir, escutar. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho, ele é luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajudar. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir. Mas livrai-nos do mal, pois vosso ser é o poder, a majestade e a glória para todo sempre.